No mundo das artes, as regras são feitas para serem quebradas. Isso não é diferente no mundo da fotografia. Hoje a gente vai falar sobre a regra dos terços e o que eu tenho para dizer é, se você não conhece a regra, como é que você vai quebrá-la? Eu sou Gabriel Maçã e hoje a gente vai ter um papo nerd de fotografia. Vamos lá. O que eu tô prestes a te ensinar agora vai te ajudar a fotografar melhor com o seu celular ou com a sua câmera. Você já ouviu falar sobre a regra dos terços? Eu vou te explicar agora um pouquinho como você pode usar ela na prática para que um dia, quando você dominar ela super bem, você possa quebrá-la, digamos assim. Então, vamos lá, me fala o que é a regra dos terços. A regra dos terços nada mais é do que a divisão desse quadro, dessa imagem aqui que a gente tem em 9 quadrantes, né? Um primeiro terço, segundo terço, terceiro terço, tanto na horizontal quanto na vertical. Então, a gente vai dividir aqui, ó, em um terço, aqui no segundo terço e no terceiro terço, e da mesma forma assim, primeiro terço, segundo terço e terceiro terço. E o que essa regra do terços quer dizer pra gente? Não sabe ao certo quando foi que ela foi inventada, mas foi lá em 1700 e tananã na fotografia, e a gente usa essa regra para colocar os objetos que a gente mais tem interesse que eles sejam chamativos e que o espectador percorra o olhar por ele na interseção e nesses terços específicos da fotografia. Onde as linhas se encontram, ali naquele pontinho, a gente fala que aquele é um ponto de ouro e é onde tem mais atenção ainda para a fotografia. Você pode usar isso ao seu favor para colocar, por exemplo, o olho da pessoa retratada bem encaixadinho ali no encontro dessas linhas. Então, digamos assim, vou fotografar uma paisagem muito bonita que tem um pouco de céu e tem um pouco de horizonte. O que naturalmente pode acontecer é de você querer enquadrar a câmera ou o seu celular colocando o horizonte bem no meio. Essa composição pode soar um pouco chata, porque ela não segue essa regra. Claro, colocar no meio o horizonte pode ser interessante se você precisar atingir a simetria entre o volume de céu que você está mostrando e o volume de terra que você está mostrando. Mas se o céu não tem graça nenhuma naquele momento, vamos dizer que não tem nuvem, para que você vai mostrar ele? Você só precisa dar uma referência. Então, o que você pode fazer? Você pode colocar a linha do mar no segundo terço, na linha de cima, deixando só essa parte aqui, ó, com céu. E as duas partes de baixo com o mar. Dessa forma você dá destaque para o mar que você está mostrando. O mesmo poderia acontecer quando você está fotografando uma floresta de cima, mas o céu é mais interessante do que aquele verde ou que uma grama que pode estar ali. E aí você pode colocar mais para baixo. Então aqui assim, ó, nesse 1/3 de baixo ficaria o mato e nesse 2/3 de cima aqui ficaria o céu para você mostrar então as nuvens e os desenhos do céu, ou como o sol tá bonito. E você lembra no vídeo anterior que eu tava num terço da imagem e no outro terço tinha um pouco de ambiente, mais ou menos como isso aqui. Eu não consigo ver na telinha, mas era mais ou menos como isso. A tela do computador tava aqui assim e eu tava em 1/3 lateral para ter atenção em mim e também quando eu precisasse na tela do computador. E obviamente para ter um pouco de espaço para colocar letreiros e afins. Faz sentido? Então, vamos dar uma analisada em algumas fotografias que eu separei para vocês. Olha só que foto legal lá no centro de São Francisco. Vamos aplicar aqui, ó, regra dos terços. Olha que legal. A gente tem esse prédio apontando lá para o centro da imagem e bem posicionado aqui, ó, no terço da esquerda. Tá vendo? A gente consegue trazer a atenção para o centro da esquerda. Se você prestar atenção lá em cima, a gente tem também, ó, uma ave que está posicionado bem certinho também no terço superior, no ponto dourado que eu falei para vocês. Essa ave não tá ali à toa, eu recortei ela de outro espaço, ela estava um pouco mais para baixo, um pouco mais para a esquerda, meio perdida, e eu posicionei ela ali certinho
no ponto. Olha que legal que ficou essa composição. Foto simples, bem bonita. Claro, as linhas também são muito bonitas aqui nessa foto, mas a gente pode ver a regra dos terços aplicada aqui, como dá um equilíbrio para a imagem. Então, vamos analisar essa segunda foto aqui, ó, lá na Suíça, subindo a montanha. Aqui embaixo, ó, a gente pode ver a Jenny e a Carol, que estão nos pontos áureos também, estão compostos nas regras dos terços. Então, você pode ver que ali na esquerda tá bem na interseção e aqui na direita também, mas a gente também tem a paisagem, olha só, a paisagem lá para cima, trazendo também a atenção do espectador lá para a paisagem também. Então, a gente faz uma composição aqui que mostra tanto que eu tô subindo a montanha, porque eu tenho dois personagens ali, e também mostro que eu estou na montanha, que tem um cenário maravilhoso para ser admirado. Olha como fica interessante essa composição. Aqui, ó, eu tenho um exemplo bem clássico de posicionamento na regra dos terços. Eu basicamente alinhei o horizonte, nesse caso o final das montanhas, mas eu poderia alinhar onde o mar termina, né, aqui embaixo. Então eu tenho bem alinhadinho ali para ter 2 terços de céu e 1 terço de mar e desse bar. Por que eu faço isso nesse caso? Eu tô usando essa área vazia de cima, esses 2 terços superiores, para chamar a atenção do espectador pro 1 terço inferior. A gente consegue, além de trazer atenção, também direcionar ela quando a gente faz a escolha de ter, no caso, nada, de ter os 2 terços superiores limpos, para ter muita informação no 1 terço inferior ali, né? Que é o caso do barquinho aqui. Então o teu olhar naturalmente percorre de cima para baixo. Analisando essa outra foto, esse daqui é um retrato que eu fiz faz bastante tempo e eu não consegui achar a foto em alta resolução para vocês, mas ela é um excelente exemplo de como a gente pode posicionar a linha dos terços aqui. Nesse caso, eu poderia trazer aqui, ó, esse horizonte para a linha dos terços para baixo, mas como eu tenho um casal na imagem, é muito mais interessante que eu tenha eles na linha dos terços. Eles não precisam necessariamente estar lá nos pontos áureos, porque essa foto por si só já traz toda a informação para eles, né? A gente tem essas linhas do feno, né, trazendo para eles a imagem e, claro, eles estão vestidos para chamar a atenção. E a gente tem também esse céu muito bonito. Então, nesse caso, eu tenho o horizonte alinhado quase no centro da imagem, mas o casal alinhado na linha dos terços inferiores. Show? Daqui a Ponte de São Francisco, uma longa exposição. Uma hora eu explico para vocês como é que dá para tirar essa fotografia. E a gente tem aqui as 2 pilares da torre bem nos pontos de interesse, né? Então lá no canto superior direito, sem falar que ela tá na linha, né, do terço da direita, a gente tem aqui, ó, a ponte também lá no pontinho da esquerda e a gente tem essa harmonia entre elas. Eu poderia recortar aqui e fazer essa segunda torre encaixar certinho na linha também, mas eu cheguei a fazer isso e eu senti que o peso da imagem não trazia uma composição tão perfeita, digamos assim, para a imagem. Eu achei que funcionou melhor assim. Vamos tentar explicar rapidinho o peso, ó. Se você prestar atenção aqui do lado direito, a torre é muito maior. Então ela traz uma sensação de peso e realmente de volume de informação do lado direito muito maior do que do lado esquerdo. Então, às vezes, a gente é enganado pela simetria de volume. Essa simetria de volume tem relação com essa quantidade de itens na imagem. E, nesse caso, esse lado aqui esquerdo precisou ficar mais ainda para a esquerda para ter esse peso sendo trazido para o lado esquerdo da imagem. Não sei se ficou claro, mas eu vou fazer um vídeo só sobre isso para vocês, tá bom? Olha aqui, ó, retrato da Jéssica e esse daqui é um retrato clássico. Então a gente tem posicionado, ó, ela bem certinho no terço da direita. Eu ainda poderia trazer ela mais ainda pro terço da direita, mas a ideia não era essa. Algo interessante que vocês podem notar é que eu quase acertei o olho dela ali no ponto dourado. E isso seria o ideal a ser feito, mas nesse caso eu não queria, porque eu queria ela um pouco mais pro centro, mas eu desloquei ela para trazer essa atenção ali para os quadrantes da direita. Beleza? Cara, você viu como é fácil de usar
essa regra dos terços na sua foto, então você pode usar ela inclusive para colocar elementos no meio da imagem para criar uma distração, enfim, isso em eventos e afins. Mas eu espero que nos exemplos que eu passei você possa ter entendido como usar ela melhor. Depois que você aprender bem ela, estiver usando certinho na tua fotografia, eu quero te dizer que você precisa aprender a desconstruir ela, porque na verdade essa regra dos terços é uma regra bem básica, ela é bem para quem está começando, mas ela tem um pai, uma antecessora que é muito mais interessante, que se chama a regra de Fibonacci. A regra de Fibonacci é um cálculo matemático e também natural da vida que tem muitos elementos que seguem essa regra. Então, até a forma como os furacões eles rodam, a forma como a juba de um leão e a composição do olho, o encaixe, assim, tem esse negócio assim, ó, de explodir a mente. Mas isso já é um conteúdo um pouco avançado para eu explicar agora para vocês. Eu preciso que você entenda o básico para a gente evoluir para esse conteúdo um pouco mais avançado, beleza? Então, aprende a regra dos terços, usa isso na tua fotografia e daqui a um tempo volta aqui nesse canal que eu vou contar para vocês sobre a regra de Fibonacci, beleza? Vou criar uma explicação melhor do que essa que eu fiz agora, tá bom? Você pode ativar isso hoje na sua câmera ou então no seu celular. E eu vou mostrar agora como é que faz para ativar isso no celular, que fica muito fácil para fotografar com esse modo ativo. Então vamos lá. Você vai em configurações, vai acessar câmera e vai ter aqui ó, o grid. Aqui eu já estou ativo, mas provavelmente para você vai estar como desativo. E você ativa o grid, beleza? Vamos abrir a câmera aqui, ó. Então, na câmera a gente consegue ver agora, ó, esse risquinho, esse risquinho, esse risquinho, esse risquinho e a bagunça. Então, é isso que você pode usar hoje no teu celular para começar a usar essa foto. Cara, esse foi o vídeo de hoje. Eu sou o Gabriel Maçã. Tô naquele momento, ó, de dar o like, porque a gente vai continuar com essa série saindo do básico e progredindo para que você tenha fotos melhores e para que eu tenha fotos melhores também. Porque, ó, todo o drama do fotógrafo é pedir para alguém fazer uma foto sua numa viagem, num evento, qualquer lugar que você tá e as pessoas cortarem seu pé, tirarem mais foto do céu, ou tua foto ficar assim, ficar desfocado. E cara, eu tenho fotos pra te provar. Eu tenho uma foto na Suíça, no Alpe Suíço, que eu fiz uma foto muito massa de um amigo, e daí quando eu pedi pra ele fazer uma foto minha, ele só focou a neve e eu tava todo desfocado e ficou assim, ó, legal. Beleza? Então é isso aí. Esse é o vídeo de hoje. Espero na próxima. Fui!